vão ajudar vocês. Joia. Quer começar, Maria Eduarda, a explicar a sistemática, perguntas e respostas? A gente geralmente faz perguntas e Sim. respostas ao final. Quer fazer uma breve apresentação para a gente começar? Acho que já podemos começar. Sim, eu queria, não sei, as pessoas, estou vendo muita gente que já participou de outros webinários aqui com a gente, mas eu queria saber aqui no chat rapidinho, quem é que está a primeira vez aqui conosco e que ainda não participou de nenhum webinar da Drummond, e quem já participou, só para a gente ter uma ideia. Valéria aqui respondendo primeira vez, olha, Jorge também. Bacana, sejam Legal. bem-vindos. Bacana, legal. Ah, a Drummond, nós fazemos o webinar há 3 anos já, e sempre trazendo informações novas e para auxiliar vocês aí nos primeiros passos. E esse webinar a gente vai falar sobre os vistos, né? O Pedro, ele é advogado, habilitado nos 2 países, Brasil e Estados Unidos, e ele vai comentar com vocês os principais vistos de entrada e como que vocês conseguem iniciar esse processo. Isso. Aqui na sala de bate-papo, a Sabrina está escrevendo aqui, vocês ficam sem poder conversar com a gente por áudio, mas vocês podem conversar aqui no bate-papo, enviar perguntas. Se o som estiver ruim ou se tiver algum problema técnico, vocês também podem conversar com a gente. Estamos aqui para auxiliá-los. Ótimo. Obrigado, Maria Eduarda. É muito importante, tá, pessoal, que vocês deem um feedback aí para a gente da conexão. Às vezes o meu som pode ficar ruim, ou ficar baixo, ou oscilar a conexão. Coloquem no chat, a Maria Eduarda fica moderando o chat e respondendo algumas perguntas, e ao final a gente passa as perguntas mais técnicas, tá bom? Vamos começar então? O tópico, então, são as opções de vistos para empresas de tecnologia e startups, em parceria com a BEI Brasil e com a Softex. Vamos repassar um pouquinho da agenda, tá? O que a gente vai falar? Nós vamos primeiro passar por quem somos, o que é a Drummond, por que a Drummond fala sobre esse tópico, qual que é o posicionamento de mercado nosso, por que somos parceiros da Softex e da BEI Brasil, a razão pela qual a gente traz esse tema para o mercado. Depois a gente começa a entrar efetivamente nos vistos de empresas de tecnologia, quer dizer, existem peculiaridades, tá? O tópico é para tecnologia, mas a regulamentação traz peculiaridade. O fato de ter uma empresa de tal segmento, esse ou aquele, faz alguma diferença? Em que medida? E a gente passa para os vistos mais utilizados para trabalho, tá? E vamos falar de alguns, o L1, H1B, O1, EB5 e E2. E ao final a gente vai falar do novo visto para startup, que é o chamado International Entrepreneurs Rule. Infelizmente a gente vai ter que falar muito rápido, porque quando a gente colocou esse webinar, a data de entrada em vigor era 17 de julho, na segunda-feira agora mesmo, dia 10 de julho, o Trump infelizmente postergou a entrada em vigor com uma chance enorme de não entrar em vigor. Houve adiamento com a expressa justificativa de analisar para, se achar necessário, revogar completamente. Então, infelizmente, esse último tópico ficou um pouco prejudicado, mas existem tantos outras hipóteses e alternativas aí, tá bom? Perguntas, vão existir perguntas aí da parte de vocês, coloquem no chat, no final a gente retoma, tá bom? Bom, quem somos? Quem é a Drummond? Nós somos uma consultoria formada por brasileiros e americanos, tá? Especializados na parte entre Brasil e Estados Unidos apenas, esse é o nosso nicho de mercado. Nós temos advogados e contadores habilitados no Brasil e nos Estados Unidos. A Maria Eduarda mencionou aí, eu especificamente sou advogado no Brasil e Estados Unidos, então a gente faz toda essa parte jurídica da entrada do empreendedor nos Estados Unidos, desde planejamento tributário, que é uma coisa muito importante, até passa pela abertura da empresa, o início das atividades nos Estados Unidos, a contabilidade mensal, apuração de tributos e etc. Esse é o braço contábil, tá? Que nossos sócios são todos CPAs, que é o Certified Public Accounting. E aí, na parte jurídica, que eu lidero, a gente tem o braço do visto, tá? Então, passando aqui essas 4 linhas de negócio,
Você tem o contábil, que são as obrigações contábeis mensais, preço de transferência, consolidação. Lembre-se, se você está fazendo, né, se a sua empresa está fazendo negócio nos Estados Unidos, em qualquer outro país, você vai ter essa consolidação e às vezes, dependendo da estrutura societária, você tem que consolidar, você tem BR Gap e US Gap, então toda essa parte contábil, apuração de tributos. No jurídico é onde eu lidero, então aqui a gente tem registro de marca, contratos, planejamento tributário e os vistos, tá? O visto está aqui debaixo. O tributário é o que a gente chama de trabalhar aí a quatro mãos, né? É uma mescla do contábil e do jurídico para planejamento tributário de uma expansão internacional é fundamental, tá? E a linha de advisory é toda a mentoria de internacionalização, tá? E captação de investidores. A gente faz essa ajuda para vocês. E aí a Sabrina conhece alguns dos nossos cases aqui também. Onde nós estamos localizados hoje, tá? Boston, Miami, São Francisco, Nova York, São Paulo e BH. Então, com exceção de São Francisco que a gente está estabelecendo agora, você encontra presença física nossa com os nossos advogados e contadores em todas as cidades. Isso facilita bastante para o brasileiro, principalmente que ainda não está estabelecido, para encontrar com o time, tirar dúvidas, fazer as reuniões iniciais em São Paulo e Belo Horizonte. Ok? Pessoal, vamos passar então para o tópico do nosso webinar de hoje, tecnologia. Afinal de contas, tem peculiaridade? Tá? O fato de eu ter uma empresa de TI, seja software as a service, seja eu ia comentar da Vitex aqui, de e-commerce, tá? Implementação, hardware. Tem diferença eu ser de tecnologia em comparação, por exemplo, uma venda de produto pura e simples, tá? Uma manufatura? Não tem essa diferença, não tem essa peculiaridade na regulamentação. Ou seja, o setor não tem uma regulamentação específica para ele. Tá? Primeiro esforço de regulamentação específica foi esse International Entrepreneurs Rule, tá? Que não é necessariamente para TI, é para startups. Tá? Mas não necessariamente para TI. A gente sabe que hoje em dia o interesse maior dos private equity funds, etc., está em TI. Então, costuma-se fazer essa confusão aí de que startup é TI. Não. Startup é toda aquela empresa em início com potencial e recebendo esses rounds de financiamento, etc. Tá? Agora, por que a gente está falando, então, de um webinar para tecnologia? Porque, embora a regulamentação não traga nenhuma peculiaridade, a forma de estruturação dessas empresas, o tipo de profissional envolvido nela e o tipo de expansão dela tem suas peculiaridades. E isso sim vai influenciar bastante na forma como se apresenta e se estrutura os vistos. Tá? A gente aqui na Drummond assessora muitas empresas de tecnologia. Tá? Eu coloquei aqui alguns casos, listei a TOTS, a Vitex, a Worthex e a Stefanini, para dizer que esse mercado está aberto para todo tipo de tamanho. Tá? Então a gente tem gigantes aí como TOTS e Stefanini fazendo os vistos, a gente tem empresas de médio a grande porte como a Vitex, e nós temos até as startups como é a Worthex. A Worthex é uma startup de grande sucesso já nos Estados Unidos, já receberam rounds de financiamento, etc. E curioso que nesses quatro aí, 2 são O1 e 2 são L1. Tá? Vocês vão ver o que é L1 e o que é O1, e vejam que essas diferenças existem e na prática fazem bem diferente, e a prática a gente tem que escolher qual que é o melhor. Tá? Tendências para essa área. Os vistos para os Estados Unidos têm se tornado cada vez mais difíceis, não porque existe ainda alguma mudança de regulamentação. O governo americano, o governo Trump, ainda não editou nenhuma mudança legislativa. Só que os olhos mudaram. Né? A lei é a mesma, o rigor tem se tornado diferente, a gente já tem visto reflexo disso nesse ano já. Tá? Tendência também de criação de algo específico para as startups, como a gente falou, foi algo implementado pelo Obama, tá? No apagar das luzes do governo dele, ele editou um ato executivo de criação disso, não é lei, é um ato apenas conferindo
dentro do poder discricionário do USCIS, o direito de aceitar a permanência de alguns estrangeiros. E o Trump, como eu disse recentemente, postergou a entrada em vigor. Era para entrar em vigor no dia 17 de julho, ficou para março de 2018, e esse tempo será usado para análise da lei, da regulamentação. Tá bom? A gente espera que tenha alguma coisa especificamente para TI? Bom, a tendência é que não, tá? Não especificamente, tá? O governo não está muito engajado nisso, mas a pressão da indústria, do Vale do Silício, dos investidores, ela continua forte. Porque para uma startup, por exemplo, não há hoje um visto específico, e essa seria a nova opção, tá bom? Vamos então falar um pouquinho do que é visto e aspectos importantes. Nesse slide aqui, eu quero passar com vocês conceitos básicos que se aplicam a todos os vistos, tá? Em regra, não há visto permanente dissociado de uma atividade produtiva, tá? Por que em regra? Porque existe o chamado Family Immigration, tá? Tudo que a gente está falando aqui é Business Immigration, vistos de trabalho, tá? Existem os Green Cards para familiares, que são aqueles que você casa, ou é irmão, filho, etc. Não é o que a gente vai falar aqui, tá? A obtenção do visto não significa entrada automática nos Estados Unidos. Isso todos vocês que têm o visto aí B1, B2 para entrada nos Estados Unidos sabem. Por quê? Você embarca com o visto, você tem o visto, e naquela entrada ali, a pessoa, né, o oficial do CBP, ele julga se você deve entrar ou não. A mesma coisa acontece se você tiver um outro visto de trabalho ou até um Green Card. Tá? Se você tem um L1 ou um O1 ou um Green Card, o que for, aquela análise continua existindo. Tá? Então, a obtenção do visto não significa entrar nos Estados Unidos por si só. A entrada não assegura por si só a permanência. O que isso quer dizer? Eu entrar nos Estados Unidos e ter 6 meses de permanência, como é o caso do B1, B2, não assegura permanência, porque se você viola, você pode ser deportado. Cada visto tem um propósito, nunca viole os limites de atividades conferidas pelo seu visto. Isso é importantíssimo, porque nos vistos, o visto mais comum é o B1, B2, você sabe, não pode trabalhar. Então, se você trabalhar, você está violando. O visto, por exemplo, de estudante também não pode trabalhar em regra. Quem trabalha no visto de estudante está violando. Essas são regras óbvias e claras, mas outras, quando você começa a entrar no visto de trabalho, às vezes fogem aí ao conhecimento normal. Exemplo, você tem um visto L1 vinculado a certa empresa. Você pode trabalhar para outra empresa? Não, está vinculado àquela empresa. Tá? Então não é um visto de trabalho livre e solto para trabalhar para qualquer um. É vinculado àquela empresa, diferentemente do Green Card, que você tem mais flexibilidade. Jamais extrapole seu período de permanência. Tá? Isso é algo que vai te afetar no futuro bastante. Ok? Alguém está falando o áudio aqui, mas está sob controle, né, Maria Eduarda? Bom, pessoal, vamos para o visto mais utilizado na expansão das empresas, que é o L1. Por que é o mais utilizado? Eu vou dar aqui para vocês o panorama normal da empresa que expande para os Estados Unidos. Tá? Em regra, o que a gente vê no processo de internacionalização é que a empresa primeiro exporta. Tá? Seja produto, seja serviço, aqui no caso de vocês vai ser 99,9% o serviço, né, o SaaS. Você começa inicialmente, geralmente prestando esse serviço ou fazendo esse licenciamento para o cliente no exterior. Tá? Essa é a regra. E aí, normalmente, o que eu sempre digo é que o empresário ele segue o seu cliente. Quer dizer, aquele que já licencia o seu produto, que toma o seu serviço, ele quer uma proximidade, ele exige uma proximidade à medida que esse relacionamento vai crescendo, que então torna a internacionalização algo viável e até necessário. Então o cliente quer um pós-venda, o cliente quer um serviço e uma implementação do seu software em loco. Tá? O cliente quer saber que ele pode pagar nos Estados Unidos para você. Tá? O cliente quer, se for o caso de montar uma estrutura mais complexa, por exemplo, uma joint venture, e etc., ele quer fazer isso com uma empresa americana e não com uma empresa brasileira, reduzindo o risco.
dessa transação para ele, tá? E nesse momento chega a hora, então, de expandir e estabelecer nos Estados Unidos, tá? Esse é o caminho normal, esse é o caminho que a gente mais vê, mais comum dessa internacionalização. E nesse momento surge, então, o L1, tá? Como o visto mais utilizado. Por quê? E aí eu chego na natureza dele. A natureza do L1 é de transferência de executivos ou gerentes entre empresas do mesmo grupo econômico. Eu quero que a gente faça um exercício junto aqui. Nós vamos ler 3 vezes essa natureza, porque nessa frase estão todos os requisitos. Transferências de executivos ou gerentes entre empresas do mesmo grupo econômico. Tá? Tecnicamente falando, a gente está falando do L1A, tá, pessoal? Eu vou rapidamente falar do L1B, que é muito utilizado também, mas ele tem peculiaridades mais difíceis. Essa é a definição do L1A, transferência de executivos ou gerentes entre empresas do mesmo grupo econômico. O que isso quer dizer? Vamos destrinchar essa frase e entrar nos requisitos. Mesmo grupo econômico, as duas empresas, a empresa brasileira e a empresa americana, elas têm que ter um vínculo societário. Qual é esse vínculo? Ou eu tenho subsidiária e controlada, tá? A empresa brasileira abre uma subsidiária nos Estados Unidos, ou vice-versa, a americana se torna controladora da brasileira, a brasileira subsidiária. Isso é muito comum no mundo de tecnologia, a gente faz isso bastante. Abre a empresa americana, primeiro, o que faz o flip, que a gente chama, tá? Tira os sócios da brasileira e passa eles para cima. Tá? Como que fica? Sócios, pessoas físicas, fundos e etc. Empresa americana, empresa brasileira debaixo dela. Esse é o primeiro tópico aqui, ó, controladora subsidiária. Tá? Aí vem a afiliada com controle comum. O que é isso? Uma outra forma de eu bater esse requisito é que os mesmos sócios da brasileira sejam os sócios da americana. Estrutura muito utilizada também para evitar alguns impactos tributários da empresa brasileira. Tá? Quando a empresa brasileira tem uma subsidiária no exterior, ele tem impactos tributários que muitas vezes não são os desejados, então a gente usa essa estrutura de afiliado. Tá? Então falamos do que é o mesmo grupo econômico para fins de L1. Tá? Tanto para L1A como L1B, esse é um dos requisitos. Executivos ou gerentes, está lá, ó, transferência de executivos ou gerentes. Essa pessoa, tá, que está sendo transferida, ela tem que ser parte da empresa brasileira em cargo executivo ou gerencial por pelo menos 1 ano dos últimos 3. Então, o que isso quer dizer? A gente vai olhar 3 anos para trás, até 13 de julho de 2014, e se nesse período eu tive 1 ano de trabalho integral, full-time, ininterrupto, em cargo executivo ou gerencial, essa pessoa é elegível para fins de L1. Tá? Então eu posso transferir qualquer pessoa no L1? Não. Só executivo ou gerente no L1A. E aí eu vou falar rapidamente do L1B. Tá? Mas tem que ser essa característica do emprego e com no mínimo 1 ano de casa. Tá? Para empresas recém-criadas, a gente tem alguns requisitos específicos, tá? E adicionais. Você tem que apresentar um plano de negócio cobrindo 5 anos e o aluguel comercial já está assegurado. Tá? Esse plano de negócio é para demonstrar viabilidade e para demonstrar que você será executivo ou gerente dentro dos 12 primeiros meses. Tá? O USIS, ele compreende para uma empresa recém-aberta, esse primeiro executivo que é transferido, ele é o faz tudo. Ele é o cara que bate escanteio e corre para a área para cabecear. Tá? Mas, lembre-se, o L1 é para um executivo ou gerente. Então, ele precisa estar em cargo executivo ou gerente após 12 meses. Primeiro dia, ok você fazer tudo. Lá, ao final, você já tem que ter se desincumbido das atividades que não são executivas ou gerenciais. Ok? Vamos continuando aqui o L1. Para empresas recém-criadas, o visto é concedido por 1 ano, tá? Renovável. Para as demais, até 3 anos. O L1A, que é de executivos e gerentes, ele tem a máxima de duração de 7 anos. 1 ano inicialmente para empresas recém-criadas, depois renova até o máximo de 7. O L1B tem máximo de 5. Tá? Após 1 ano, abre-se a possibilidade de pedido de green card, ok? Na categoria EB1.
O negócio deve gerar empregos, mas não há número pré-estabelecido. Eu estou com um eco aqui, Maria Eduarda. Não sei Pedro, se eu acho que eu vocês estão abri aqui ouvindo bem. meu áudio para. A gente está com uma questão aqui do Dalton. A Hum, conexão dele falhou e ele está com uma dúvida. Controle comum seriam os mesmos sócios do Brasil abrindo uma empresa nos Estados Unidos? É isso isso aí. mesmo? É. Ok. Antônio, Maria e José são sócios nos Estados Unidos. Antônio, Maria e José são sócios no Brasil. Controle comum também tem uma peculiaridade, tá, Dalton? Não precisa ser necessariamente os mesmos idênticos. Por quê? Porque eu posso ter Antônio com 51, Maria e José no Brasil. E Antônio com 51 nos Estados Unidos e Pedro e Paulo nos Estados Unidos. Controle comum, Antônio controla os dois, ok? Então eu tenho as mesmas pessoas controlando ou um indivíduo controlando as duas. Tá joia? Mas boa pergunta, fiquem à vontade para fazer outras. Aí nós vamos chegar lá na Érica. É B1 para Green Card, é visto de investidor. A gente repassa tudo lá para frente, tá? Não, não é visto de investidor, Érica. Mas eu passo para vocês ao final. Tá joia? Kelly, também a gente já te responde, Kelly. O Pedro vai finalizar essa parte da L1 e aí a gente vai abrir para Vamos ver fazer o as seguinte, Maria Eduarda. respostas. Eu respondo as perguntas de L1 no L1, todas as de O no O, e assim sucessivamente. Tá? Ao Boa, final ao dos final. slides. É. Perfeito. Não tem um número pré-estabelecido de empregos gerados, mas tem que ter os empregos necessários para desincumbir a pessoa do operacional, tá? Das atividades não executivas ou gerenciais. O trâmite está atualmente em torno de 5 meses após o pedido. Pessoal, mas está variando muito, tá? A gente já tem gente aqui esperando há 7, 8 meses. Então, é longo o pedido. Mas é possível a gente pedir o chamado Premium Process, tá? Que garante aí uma resposta em até 15 dias mediante uma taxa adicional do USIS de $1.225, tá? Deixa eu falar rapidamente a respeito do L1B. O L1B ele tem os mesmos requisitos aí do L1A, de um ano, controle societário, né, o chamado Qualifying Relationship, que é o vínculo societário, mas a categoria do profissional é diferente. Tá? No L1A é o executivo ou gerente. No L1B é o funcionário com conhecimento especializado. O que é conhecimento especializado? É aquele conhecimento específico do seu produto ou serviço que só aquele funcionário que trabalha com você no Brasil tem. Ou seja, aquele conhecimento não está disponível no mercado. Você precisa dele, porque ele conhece o seu produto ou serviço, e treinar outra pessoa ou contratar outra pessoa seria inviável para você nessa expansão. Tá bom? Vamos passar as perguntas aqui de cada um. Érica Castilho, gostaria também de entender melhor sobre a EB1 para Green Card. É visto de investidor? Érica, para começo aí da sua resposta, EB1 é um pedido de Green Card, então não é visto, tá? Já é um pedido de residência permanente. O EB1 não é de investidor, tá? O EB1 ele tem 3 categorias, ok? Professor ou cientista, que é o EB1C, que a gente chama, tá? O EB1B, que a gente chama, que é esse executivo de multinacional, que é a continuação natural do L1, tá? E o EB1 de habilidades extraordinárias, para aqueles que têm prêmios, etc., que é muito parecido com o O1. Tá? Por que ele não é de investidor? Os requisitos dele são muitíssimo parecidos com o do L1, tanto que ele é a continuação do L1, tá? Para esse de executivo ou gerente de multinacional. Tá? Kelly, se a empresa no Brasil tem mais de 20 anos, ela pode receber mais de um ano de L1? Não, Kelly. Essa questão de recém-criada, vamos voltar aqui, Kelly. Estão falando isso aqui, ó, recém-criadas, um ano. Tá? Para empresas recém-criadas, o L1 é dado inicialmente por um ano de validade. Esse recém-criadas é recém-criado nos Estados Unidos, não é no Brasil. Tá? Eu criei minha empresa em 2014 nos Estados Unidos, ela existe lá e agora a gente está começando a operar. Ela é recém-criada? É. Não é a data da abertura da empresa. É quando a empresa começa a fazer negócios. Tá bom? Então, para esses casos, precisa de business plan, precisa já demonstrar
o aluguel do local e o visto fica válido por 1 ano, tá bom? Pedro, eu acho que a Érica estava falando sobre o EB5, não? Ela Que clicou é que o, é B1. Se é que é o visto B5, aí a de resposta dela investidor. é sim. Nós vamos chegar lá embaixo, tá? Vamos chegar lá nas regrinhas do EB5. Érica, depois esclarece pra gente se você estava falando. Ah, ela falou, é B1 mesmo, citado na apresentação. Jorge Ok. Sarkis, ou Sarkis, me perdoa aí, Jorge. O percentual societário precisa ser o mesmo no Brasil e Estados Unidos para fins de L1? Ótima pergunta, ô Jorge. Não precisa ser o mesmo, tá? Mas quando você tem várias pessoas com controle, tá? Precisa ser um valor aproximado. E não existe definição legal do que é aproximado. Então eu vou voltar naquele exemplo lá atrás para o Jorge entender no detalhe o que a gente está falando. Exemplo 1. Antônio, Maria e José. Antônio tem 51, Maria e José no Brasil. Antônio com 51 nos Estados Unidos, Paulo e Pedro. Se Antônio tem 51 e Antônio tem 51, nós temos controle comum na mão do Antônio. Funciona. Agora vamos lá. Antônio, Maria e José, 33, 33, 33. Jorge, aqui ninguém controla sozinho, ok? Aí eu trago Antônio, Maria e José para cá, 33, 33, 33, e também ninguém controla sozinho. Para eu ter controle, eu preciso juntar esses. E neste caso, em que eu tenho um grupo de indivíduos controlando as empresas, eu preciso. Aí sim, Jorge, a regulamentação traz o requisito de que as porcentagens sejam aproximadas. Não existe definição legal do que é aproximado, fica a critério do julgador. Nós já tivemos caso deles aceitarem o aproximado com X e não aceitarem com Y, muito mais próximo. Então, nesse caso, a gente aconselha, tá, que seja o mais próximo mesmo possível para não correr risco. Tá? Mas aí, obviamente, depende da decisão de vocês, tem questões societárias de investimento envolvidos que é mais complexo, tá bom? Respondi a sua pergunta, Jorge? A empresa, vamos ver aqui, Luiz Felipe Evers, para quem tem dupla cidadania de algum país europeu, muda ou facilita algo? Facilita, tá? Não é país europeu em geral, nós vamos chegar lá. Luiz, a resposta à sua pergunta, o visto E2 é um dos últimos da nossa apresentação, tá? Então lá a gente vai falar um pouco do E2, ok? Alexandre Fonseca, a empresa é responsável por pedir o próximo visto após o L1, após as renovações? Qual o próximo visto a ser pedido? Quem paga despesas? Quando pedir? Continuando na sua pergunta. Se a matriz do Brasil é 100% subsidiária, os sócios no Brasil devem pedir qual visto se quiserem morar nos Estados Unidos? Bom, vamos lá, Alexandre. É a empresa que pede, tá, o L1 e as renovações, tá? Qual o próximo visto a ser pedido? Você pede a renovação do L1, tá? E depois você pode pedir o Green Card, mas é a empresa que pede, quem paga as despesas é a empresa que paga, quando pedir ao final desses 12 meses, tá? Se a matriz do Brasil é 100% dona da subsidiária, os sócios no Brasil devem pedir qual visto se quiserem morar nos Estados Unidos. Mesmo após os 7 anos? Não, após os 7 anos pede o Green Card, tá? De novo, o L1 é visto até com 7 anos. Antes disso, você vai pedir o Green Card para sair do L1, tá? Deixa eu pegar a sua pergunta aqui sobre os sócios da empresa no Brasil. E aqui é importante para que todos entendam. Pessoal, a gente está falando de executivos ou gerentes, não são os sócios necessariamente. O fato de você ser sócio da empresa brasileira não quer dizer que você tenha direito ao L1. Tá? Agora, o executivo ou gerente, ele pode ser sócio ou não. Você tem o executivo, que é sócio também. O que eu quero dizer com isso? Aquele sócio que não atua na empresa, certamente ele não tem o visto L1 disponível. Tá? Então, foquem no seguinte, o conceito é executivo ou gerente. Esse executivo ou gerente pode ser ou pode não ser sócio. O sócio, por si só, não tem elegibilidade para L1. Quem tem é o executivo ou gerente, que pode, por sua vez, ser sócio ou não. Tá bom? Pessoal, vamos passar para os próximos, porque a gente já está na metade da nossa apresentação e estamos ainda no L1, tá? Depois ficam mais contatos aí para frente. Os próximos vistos vão ter menos perguntas, porque eles são mais diretos ao ponto. Vamos ao H1B. O que é o H1B? A natureza dele é de trabalho,
tá? Ele é destinado àqueles profissionais com conhecimentos técnicos na área, tá? Então ele tem que ter o curso superior na área. Eu não posso contratar um arquiteto para ser contador, eu não posso contratar um contador para ser engenheiro, eu não posso contratar um engenheiro para ser paralegal, tá? Cada um no seu quadrado, a formação acadêmica tem que ser na área do emprego, tá? Possui limite anual de 60 mil vistos, mais 20 mil destinados a profissionais com mestrado ou doutorado. Pergunta muito comum: tenho meu mestrado na USP, eu tenho direito a esse cap aí de 20 mil? Não, é o mestrado ou doutorado nos Estados Unidos. O que isso quer dizer na prática, pessoal? Tem um limite de H1B anualmente. Ano passado deu 4 para 1. Então, ano passado, para cada 4 vistos apresentados, 3 não eram sequer analisados, porque esse cap aí foi estourado. Tá? Aqueles que têm mestrado ou doutorado nos Estados Unidos, eles competem num limite diferente. Esses são esses 20 mil adicionais. E na prática, as chances de quem tem a proporção aqui é muito melhor, então as chances na prática de quem tem mestrado ou doutorado aumentam consideravelmente. Algumas desvantagens do H1B, tá? Que são grandes. Só pode ser pedido em determinada época do ano, a primeira semana de abril para começo na primeira semana de outubro, e tem esse limitador aí de número de vistos. Na prática, ele acaba sendo uma loteria mesmo, tá? Para ver se você será ou não será sorteado, tá? Duração máxima de 3 anos, renovável em regra por mais 3 anos. Pode pedir o green card, geralmente pedido no 5º ano. É importante falar uma questão sobre o H1B. O H1B, ele é o visto mais criticado pela organização, pelo governo Obama, tá? Pela administração Obama. Muito provavelmente ele vai ser alterado, ok? Ele tende a ficar ainda pior do que ele já é, tá? Infelizmente. As empresas de tecnologia usam bastante o H1B por falta de um melhor, mas ele, infelizmente, não é um dos caminhos mais viáveis, embora seja muitíssimo utilizado. Ele é muito utilizado, mas não é eles têm diversas peculiaridades aí, dificuldades que não aconselho. Se a gente tiver, tá? Se você aí estiver analisando os vistos e tiver chance em outro, sempre vá pelo outro. O H1B ele acaba sendo um local mais complicado exatamente por conta dessa loteria. Você tem muitos bons pedidos, bons profissionais que ficam de fora pelo simples fato de que não entram nos 60 mil analisados, tá? 60 mil mundo inteiro, Pedro? Só para entender. Mundo. Não tem subcota por país, não. Tá? Perfeito. O Fernando Cal perguntando aqui se o M2 também precisa de mestrado nos Estados Unidos. Não, Fernando. Pessoal, O1. O O1, ele é um misto, tá? Aí do H1B com o EB1. Eu falei rapidamente sobre o EB1 de habilidades extraordinárias lá em cima, quando a gente falou do L1, só para vocês não confundirem. O EB1, ele se subdivide em 3. Tá? Você tem 3 categorias do EB1. O profissional com habilidade extraordinária, tá? O executivo ou gerente de multinacional, que é a continuação do lado do L1. Né? Geralmente quem entra pelo L1 depois vai para o EB1 aqui. E professores e cientistas. Ok? Então, para vocês entenderem. Por que ele é um misto do H1B com o EB1? Porque ele exige a habilidade extraordinária do EB1, alguns critérios muito parecidos, mas ele tem a natureza dele é de trabalho, igual ao H1B, em comparação ao L1. Vou detalhar para vocês essa peculiaridade, para vocês já retirarem o O1 de algumas possibilidades aí. Vamos comparar esse aspecto com o L1 versus O1 versus H1B. Lembra que eu falei, no L1, o executivo pode ser sócio? Pode, desde que ele seja executivo. Isso quer dizer que eu sou dono da minha empresa, eu sou o CEO da minha empresa. Eu posso pedir, tá? A empresa pode pedir por mim, o L1. Ok? Agora outro exemplo. Eu sou dono da minha empresa, eu sou o CEO da minha empresa, e eu tenho habilidade extraordinária.
A minha empresa pode pedir O1 ou H1B? Não pode. Por quê? Porque esses outros dois, eles têm por natureza o vínculo empregatício, o vínculo de trabalho, a subordinação hierárquica. E aí eu não posso ser empregado de uma empresa que eu controlo. Tá? O que isso quer dizer? Se você é majoritário na sua empresa, você não tem O1. Se você é minoritário na sua empresa e você não controla o seu trabalho, quer dizer, você pode ser mandado embora porque você não é o sócio majoritário, os majoritários podem te tirar o seu emprego, tá? Você pode fazer O1. Tá? A gente tem bastante sucesso aí em fazer O1 de minoritário. Okay? Quais são os critérios, pessoal? Érica Castilho, se você tem 50% da empresa, pode pedir O1. Érica, 50% é exatamente o corte, você está na área cinzenta, a análise é de controle. Se você tem 50%, mas não controla, se todos os documentos societários demonstram que a pessoa com os outros 50% quem controla e pode determinar o destino do seu trabalho, você poderia ter uma chance sim. Nunca testei os 50%, tá? Não testaria. Eu iria mais conservador. Controle de ambos? Não, Érica, certamente não. Tá? Vai para o L1 aí, se for o caso. Tá? Então, pessoal, quais são os critérios? A regulamentação, ela lista 10 critérios para O1, dos quais você tem que bater 3. Tá? Esses critérios, eles são critérios que demonstram o reconhecimento profissional que você chegou, tá? Que você atingiu o ponto na carreira que poucos atingiram. Então, é premiação, tá? Premiação nacional, internacional. Você ter participado de painéis em que julga o trabalho de outros. Por exemplo, na indústria de vocês, todos esses concursos e screenings de aceleradoras, etc. É muito comum a gente ter os painéis para as startups, etc., né, de organizações. Se você foi um dos juízes que analisou isso tudo, que fez parte do processo seletivo, das aceleradoras, etc., certamente você encaixa nesse requisito. Tá? Se você já foi empregado em uma posição crucial de uma empresa relevante, é um dos critérios. Ah, eu era diretor da empresa X de capital aberto, isso, aquilo, outro. Funciona? Funciona, bateu um critério. Outro critério muito utilizado por nós aqui para pessoas de negócios, salário acima da média. Ah, eu recebia muito mais do que um funcionário comparado no mercado. Isso indica que você tem uma posição de carreira diferenciada. Tá? Então isso é muito comum. O que a gente faz? Ah, eu era controller da empresa X. Eu recebia X. E os anuários de pesquisa de mercado, Robert Half, Michael Page, etc., me mostram que os comparados da controladoria do mesmo nível recebem metade de X, eu bato esse requisito. Tá? Então são 3 requisitos de 10. Tá? Aquilo que eu disse, o candidato deve ter uma oferta de trabalho, aquela relação hierárquica. Duração de 3 anos, renovável por tempo determinado, incremento de 1 ano. Tá? Duração de até 3 essa primeira concessão. Tá bom? Jorge Sarques, quanto tempo deve ser sócio minoritário para se pedir O1? Jorge, uma boa pergunta para você, talvez esclareça para algumas pessoas, talvez tenha não ficado claro aqui. Para fins de O1, você não precisa ser sócio, e muito menos tem qualquer vínculo de tempo. Esse tempo de 1 ano é para fins de L. O O1, você pode ser contratado, você trabalha na Ambev, e está sendo contratado pela Anheuser-Busch nos Estados Unidos. Você chega no dia 1 e se junta à empresa. Não tem vínculo com o Brasil, não tem vínculo societário, nada disso. Tá? A empresa existe, te contrata e pronto. Ok? Vamos passar, pessoal, alguma outra dúvida de O1? Antes que a gente passe? Vamos para o EB5. Lá em cima alguém perguntou de EB1 e a Maria Eduarda ainda perguntou, será que não está querendo dizer EB5? E a resposta era não. O EB5 ele já é um processo migratório, tá? A gente fala nos webinars porque tem se tornado... Ele está muito em voga, é muito falado na imprensa. Vocês estão me ouvindo bem? Que eu perdi parte do site aqui agora. Todo mundo ouvindo bem? Tá.
Houve uma queda aqui na minha tela e eu pensei que minha conexão tivesse ruim. O EB5, então, está sendo muito falado, principalmente na imprensa. Tá? Ele é um visto de investidor. Visto não é tecnicamente o termo, porque ele é um green card já. Por visto de linguagem, por facilitar, a gente fala visto EB5. Tá? Mas ele é um pedido de green card desde o começo, tá? De residência permanente. Ele tem requisito de número de criação de emprego e valor mínimo a ser investido. Valor mínimo de $500.000 para determinadas áreas do país, outras áreas $1 milhão. Ele tem a necessidade de se criar 10 empregos em 2 anos. Tá? E eu gosto de dividir, tá? Leiam aqui, ó, EB5 ativo e EB5 passivo. Cada um chama de um jeito, tá? Eu gosto de falar EB5 ativo e passivo para diferenciar um aspecto muito relevante. No ativo, você pega o seu dinheiro, os $500.000, e você empreende. Você tem que trabalhar na empresa, você tem que tocar aquele negócio e criar 10 empregos em 2 anos. No passivo, você pega os $500.000 e investe no empreendimento, os chamados Regional Centers. Empreendimentos esses que foram pré-aprovados pelo governo americano para receber esse tipo de investimento, e aí você pede o EB5 para você. Tá? Quando eu falo o Regional Center foi pré-aprovado pelo governo americano, eu estou dizendo que o empreendimento é garantido pelo governo americano? Não. Pelo contrário. Esse investimento ele não pode te dar garantias. Ele vai te retornar esse investimento, tá? De cada um com sua rentabilidade. Ele, o Regional Center, que vai empreender. Ele, o Regional Center, que vai criar os empregos. Mas se ele quebrar, o seu dinheiro vai junto. Tá? O governo americano não te garante, ele não é garantidor desse negócio. Tá? Ele apenas pré-aprovou o Regional Center como um veículo onde você pode fazer o investimento e solicitar o EB5. Bom? Algumas outras coisas de EB5 aqui na continuação, tá? Aquilo que eu falei, 1 milhão de investimento ou 500 mil em regiões prioritárias. Essas regiões prioritárias são de maior desemprego, são escolhidas pelo governo, tá? Tem que ter a prova da origem lícita do recurso. Esse é o ponto mais importante, tá? Quando você faz um investimento nos Regional Centers. Lógico que o Regional Center ele tem que comprovar também a viabilidade, etc. De estar pré-aprovado lá, tá? Mas a prova da origem lícita do recurso é o mais importante para você que está fazendo o aporte. Aí a pergunta é muito comum, mas qualquer tipo de origem lícita, ou seja, eu recebi uma doação, pode? Pode. Tá? Eu recebi herança. Tá? No começo do ano, chegou para mim os $500.000 em decorrência do falecimento do meu pai, da minha mãe, etc. É válido? É válido. Não são 500 mil que você fez do resultado do seu trabalho. Pode ser venda de imóvel, pode ser venda da empresa, desde que seja uma origem lícita. Tá? Importante, pessoal, mera aquisição de imóvel não dá ensejo ao EB5. Por incrível que pareça, isso é um erro mais comum do que deveria ser. A pessoa aporta milhões e milhões em Miami. Ah, comprei um apartamento de 10 milhões. Não faz a menor diferença. Tá? Investimento em títulos e valores imobiliários não dá ensejo ao EB5. Ao invés de comprar 10 milhões em imóvel, eu comprei 10 milhões em ações da Apple. Posso pedir EB5? Não. Tá? Ah, eu adquiri uma empresa, a empresa já existia, estava lá bombando, a empresa tinha 50 funcionários, eu comprei ela por $10 milhões. Dá direito a EB5? Não. Por que o em regra? Existe uma possibilidade, se a empresa estiver mal, perdendo emprego, você comprar e reverter essa perda de emprego e criar os empregos, aí pode pedir o EB5. Raríssimo, de difícil metodologia, não aconselho. Tá? Ricardo Barcelos, eu posso comprar um imóvel para sediar minha empresa dentro dos 500 mil? Pode, Ricardo. A hipótese seria o seguinte, 500 mil de capital, né? E aí você gasta dos 500 mil, você gasta 200 mil no imóvel. Se isso faz parte do seu plano de negócio, você consegue demonstrar que você vai criar 10 empregos, problema nenhum. Porque a compra do imóvel é parte do investimento na empresa. Agora, não pode alocar desses 500 mil e gastar 200 mil no apartamento. Tá? Aí não, porque não é um investimento produtivo, não vai passar o seu plano de negócio, não vai ficar de pé. Tá bom?
Vamos para o E2. Lá em cima alguém perguntou assim: visto de algum país europeu ajuda? Eu respondi: ajuda. Pessoal, o visto E2. O visto E2 não está disponível para brasileiros. Tá? E o seguro no EB5? Gustavo, explica melhor a sua pergunta aí. Eu não entendi. A gente fala do E2, depois volta na sua pergunta para não parar aqui e a gente caminhar para o E2. Basicamente é o seguinte, pessoal. O brasileiro, ele não tem o E2 como um visto viável. O Brasil não tem um tratado com os Estados Unidos para fim de E2. Tá? Nossos vizinhos argentinos têm, até a Bolívia tem, mas o Brasil não tem. Existem brasileiros que fazem E2? Bastante, a gente faz para vários, desde que ele tenha dupla cidadania. Tá? A gente faz para muito italiano, por conta da comunidade italiana, tá? Então a gente lista aqui. A Espanha também tem, o Chile também tem, os alemães também tem. Tá? E aí muito comum a pergunta: mas eu nunca morei na Itália, só tenho passaporte italiano. É válido? É válido. Você utiliza o seu visto italiano para pedir. Quais são as vantagens do E2? Várias, com uma desvantagem. Tá? Primeira grande vantagem do E2, ele elimina todo e qualquer daqueles requisitos do L também. Lembra? Eu tenho que ter uma empresa no Brasil, tenho que ser cargo executivo no Brasil, tudo isso está descartado para E2. Eu posso começar uma empresa do zero, totalmente nova, nos Estados Unidos, para fim de E2. Eu sou um brasileiro, com dupla cidadania, passaporte. Eu era funcionário público, nunca trabalhei em empresas. Eu era funcionário público, aposentei. Vou destinar parte dos meus recursos, meus investimentos, para montar uma empresa nos Estados Unidos. Posso ter E2? Pode. Se você controla essa empresa, tá? E se você está entrando nos Estados Unidos para ser o gestor dela, vai criar emprego nos Estados Unidos, que você não vai ficar na linha de frente, o E2 é viável para você. Tá? Outra grande vantagem do E2 você não precisa solicitar no USCIS. A empresa não solicita no USCIS, ela solicita diretamente no consulado. Todos os vistos que nós falamos agora, eles sofrem uma dupla análise. Primeiro a empresa pede no USCIS, que demora, tem todo esse trâmite. O USCIS aprova. Se você está fora dos Estados Unidos, você pega aquela aprovação, vai ao consulado e pega o visto. Então o L1 sofre esse processo todo, o A1 sofre esse processo, o H1B sofre esse processo. Eu solicito o visto L1 no USCIS, ele aprova, eu com essa aprovação vou ao consulado. O E2 é diferente. O E2 ele não tramita no USCIS. O E2 é pedido diretamente no consulado americano no Brasil. Então você solicita no consulado de São Paulo, do Rio de Janeiro, etc. E é aprovado ali. Tá? Isso é uma grande vantagem para fins de E2. Desvantagem grande do E2. Não dá direito ao green card. Tá? Lembra quando eu falei para vocês que o L1 depois, a sequência lógica dele é migrar para um EB1. No O1, por exemplo, a gente tem uma sequência lógica de migração para o EB1 ou EB2. H1B é uma sequência lógica de migrar para o EB2. No E2, você não migra. A sua intenção imigratória é sempre de não residente. Tá? E isso dificulta bastante para fim de E2. Agora, ele pode ser renovado indefinidamente, você fica renovando. Tá? Mas a intenção é sempre não imigratória. Ok? Pedro, Eu passei para... A questão do Gustavo, ele... tá, antes da gente passar lá para frente. Isso. Ele escreveu aqui: entendo que o investimento de EB5 precisa estar a risco e que não pode ter nenhuma garantia. Porém, ouvimos dizer que algumas pessoas estão procurando seguros para proteger o investimento. Isso seria contra a regra? É ok? Gustavo, a meu ver, não, porque não é o empreendimento que está te garantindo. O que você está fazendo é um hedge. Tá? Você investiu e aí você pagou um seguro terceirizado para fazer o hedge de você. O que não pode fazer, Gustavo, é o investimento, que é o Regional Center, te dar garantias de retorno e te segurar. Aí não, porque aí o investimento perde o caráter de risco, ok? Quanto tempo... agora, Gustavo, não vi ainda isso ser testado, essa tese ser testada e questionada.
Tá? Essa é a minha impressão, porque aí você investiu, seu investimento tem risco. Você está redeado com um terceiro. Tá? Vamos aqui para o Estevão. No E2, investindo através do Regional Center, não, no EB5, né, Estevão? Isso, no EB5, investindo através do Regional Center, sem participação no negócio, é possível trabalho legal em outro negócio, diferente daquele investido? Sim, Estevão, sim. Uma vez com o Green Card decorrente do EB5 em mãos, você não precisa trabalhar em nenhum lugar especificamente. Talvez não tenha ficado claro, deixa eu deixar isso claro para vocês. No EB5 chamado ativo, você tem que empreender e estar no negócio. No EB5, que você aporta seu recurso no Regional Center, você não trabalha no Regional Center. O Regional Center pode estar localizado em Nova York e você morar na Califórnia. Não tem nada a ver. Tá? E você pode trabalhar onde quer que seja. Ok? Pessoal, passamos EB5 e E2. A Érica também tem uma questão, Pedro, que você passou. Ela quer saber quanto ao O1, qual é o tempo para migrar para o Green Card? Não tem tempo pré-estabelecido, tá, Érica? Você pode... O que acontece é o seguinte. O O1, ele é um visto de caráter não imigratório. Então, no momento que você entra nos Estados Unidos, você tem que manter essa intenção não imigratória por um determinado período. Do contrário, você demonstra o que a gente chama de preconceived intent. Ou seja, eu entrei nos Estados Unidos com O, mas a minha intenção sempre era ter green card. Então, você deixa transcorrer um certo período que caracterize que você não tem essa intenção de preconceived intent, e esse período varia, tá? E depois você pede o green card em outra categoria. Tá bom? Não é como o L1, que você necessariamente, para empresas recém-estabelecidas, precisa esperar esse 1 ano. Tá? Para deixar claro uma coisa, pessoal, esse 1 ano de L1, para você pedir no EB1, é para empresas recém-estabelecidas. Tá? Aquela empresa que abriu hoje, ela não pode pedir o green card no EB1 para o seu executivo. Ela necessariamente precisa pedir um L1. Não está disponível. Agora, se a sua empresa já existe nos Estados Unidos há mais tempo, você é executivo de uma multinacional que está nos Estados Unidos há mais de 1 ano, 5, 6, 7 anos. Essa empresa pode pedir o green card no EB1 desde já. Tá? Ela não precisa passar pelo L. Esse caminho de passagem pelo L, EB1, ele ocorre para empresas recém-criadas, porque a empresa recém-criada não pode pedir green card para o seu funcionário logo de cara. Tá bom? Para o pedido de green card, qual é o melhor caminho, L1 ou O1? Jorge, isso depende da aplicabilidade dos seus requisitos. Não tem uma resposta fechada para isso não, tá? Depende de caso a caso. Ricardo É possível Barcelos, Pedro. É possível perder o green card originado por um L5? Sim, Ricardo. Sim. Tá? Se o Regional Center não performar, se descobrir fraude, qualquer coisa, você sempre pode perder um green card, você sempre pode perder um visto. Você tem que manter sempre a legitimidade dos recursos, tudo certinho. Tá bom? Para o pedido de green card, qual é o caminho? A gente respondeu o Jorge. Lara, o E2 da direita família estar legal nos Estados Unidos? Os filhos podem estudar? Lara, ótima pergunta. Deixa eu passar e responder essa pergunta para todos os vistos que a gente conversou. L1, esposa e marido podem trabalhar. Ok? É o chamado L2. Os filhos podem estudar. H1B, a esposa ou marido de quem tem H1B não pode trabalhar. Ok? Filhos podem estudar. O1, a esposa não pode trabalhar. Filhos podem estudar. EB5, a esposa ou marido pode trabalhar. Filhos podem estudar. E2, esposa e marido podem estudar, podem trabalhar e os filhos podem estudar. Então, resumindo, O2, O1 e H1B, o cônjuge não pode trabalhar. Os filhos podem estudar em qualquer dessas hipóteses. Tá bom? Vamos falar rapidamente do International Entrepreneurs Rule. Ele já está praticamente morto, mas vamos falar rapidinho. Como eu disse, foi uma ordem executiva do Obama, tá? Passada no apagar das luzes depois de muita pressão da indústria de tecnologia, tá? Do Vale do Silício, os fundos de private equity, etc. Era para entrar em vigor no dia 17 de julho, não entra mais, só entra em março de 2018 se entrar. Necessitava aí de investimentos, tá? De demonstrar o potencial de criação de emprego mediante a comprovação de que investimentos já tinham sido assegurados, ok? Pode ser que volte a entrar em vigor,
Eu queria até só demonstrar para vocês o racional dessa regra. Vejam que tudo... Eu vou dar um exemplo para vocês. Rapaz brasileiro, tá? Está na faculdade americana, se formou, ok? E ele tem uma ótima ideia e montou uma startup. Ele tem algum desses vistos aqui, pessoal? Nenhum. Nenhum desses vistos que a gente conversou aqui está aplicável a ele. O L1 não está aplicável a ele, ele não era executivo por no mínimo um ano no Brasil, então descarta o L1. H1B para ele não vai ter jeito, porque ele é o dono dessa startup, então tira o A1, aliás, o H1B. O O1, por mais brilhante que ele seja, ele era um ótimo aluno, ele tem um potencial enorme. Ele não está no nível de carreira que vai demonstrar os critérios do O1, ele não ganhou prêmio, ele não tem um salário elevado, ele nunca participou de eventos no sentido que o A1 solicita, ele não vai ter isso. Também, muito provavelmente, não vai ter os $500 mil, obviamente, ele é um rapaz recém-saído da faculdade. Nós que já fizemos faculdade nos Estados Unidos, é mais provável que ele tenha uma dívida de $500 mil do que um ativo de $500 mil. Então, não tem também o EB5 para ele. O E2, só se ele for de um país signatário de tratado. Então, o que acontece? Ele não tem saída. Essa startup ela é natimorta. O criador dela, o executivo dela, não tem para onde ir. Então, está aí a razão pela qual a indústria de tecnologia e todos os players desse segmento buscam uma nova saída para esses talentos. Os Estados Unidos não podem perder esses talentos. Mas, infelizmente, não entrou em vigor. Vamos ver quando que isso retorna para a pauta. Tá bom? Aqui alguns requisitos, né? Tá aí, tá na web também. Recentemente a gente deu uma entrevista para alguns jornais sobre isso. Também tava em voga, agora tende a morrer o assunto. Pessoal, a gente chega agora ao final do nosso webinar. Vamos gastar mais uns 5 minutinhos aí para dúvidas. Às vezes ficaram algumas dúvidas aí, ou alguém mais tímido não quis perguntar e quer perguntar agora, mas quem quer que tenha mais interesse, tem mais dúvidas, etc., está aí o meu e-mail. Um outro ponto de contato muito importante no nosso site, né, Maria Eduarda? É www.drummondadvisors.com. Então é daqui para frente, é www.drummondadvisors.com. Lá você tem guia sobre visto para você baixar. Lá você tem guia sobre exportação de serviços e produtos elaborados por nós em parceria com a Softex, em parceria com a Sabrina que está aí. Fiquem à vontade para entrar no site, baixem os documentos, são papéis de trabalho aí, de estudo importantes. E entre em contato, a gente está sempre à disposição. Mais alguma dúvida, pessoal? Estou vendo aqui o Jair, acho que a gente não... O Rodrigo Dalmoro estava escrevendo aí, o Rodrigo é um grande amigo, sempre estou em contato com ele. Deixa de escrever não, Rodrigo, pode mandar. O Rodrigo sempre está com a gente. O Jair perguntou, Pedro, desculpa, sobre o L1A, até que idade os filhos poderiam estudar? 21 anos. Ok. Obrigada, Rodrigo. Rodrigo sempre está com a Rodrigo. gente. Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma coisa que a gente não falou? Ótimo. Acho que a gente cobriu tudo. Que bacana. Tá? Ok, pessoal, é muita informação, tá? São tópicos complexos. Além de complexos, são tópicos difíceis de pesquisar na web, tem muita informação conflitante. A gente ouve muito isso de cliente. Falar, mas eu não estou entendendo porque aqui fala isso, aqui fala aquilo. Sigam as fontes mais recomendadas, entra no site, vai no site do USCIS, e aí conte conosco para te guiar por aí, tá bom? Última pergunta, Érica Castilho, L1 pode usar coworking? Ótima pergunta, Érica. Não é recomendável, tá? Se você for usar um coworking, e a gente tem sucesso usando o coworking, você deve fazer o aluguel daquela sala separada, tá? Não vá num coworking que você tem direito à área comum. Isso tende a ser bastante questionado. Você pode estar num coworking, mas no caso a gente recomenda que você feche aquela sala privativa para você. E importante,
o aluguel ele deve estar compatível com a sua projeção de empregos a serem criados e ter no mínimo 12 meses. O que isso quer dizer? Se o seu plano de negócios demonstra que ao final de 12 meses você vai contratar 7 pessoas, a sala que você contratou no coworking não pode ter espaço para 3, senão você vai tomar bomba. Você tem que ter aquela sala dedicada para você no dia 1, com espaço para 7 pessoas, porque é o que você projeta nos 12 primeiros meses. Tá bom? Ok, pessoal. Aqui, Pedro, uma última informação. A gente está gravando esse webinar, então vai estar disponível lá no site da Softex, que a Sabrina já colocou aqui no bate-papo, apenas para quem assistiu por tempo determinado. A gente não vai reprisar, não vai ter de novo sobre vistos de startup. Vocês estão vendo aqui um assunto inédito, né, Pedro? Então, é importante que vocês, caso ainda tenham alguma dúvida, podem falar com o Pedro aqui pelo e-mail, entrem no nosso site para baixar o guia que a gente fez em parceria com a Anshan, Câmara Americana. Lá tem as informações sobre visto. E aí a gente se vê no próximo webinar, com certeza. Ok. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Obrigado, Maria Eduarda. Obrigado, Sabrina. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau.